Olá, muito bom, muito gostoso estar aqui mais uma vez para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, mas que é do jeito do Jonas. Estamos aqui ao vivo, dia 27 de dezembro, acabamos de passar o Natal, acabamos de comemorar aí essa festa maravilhosa da família, onde nós relembramos o nascimento de Jesus Cristo. E nós estamos aqui prontos, firmes e apostos para apresentar esse programa para você que está aí sentadinho nos assistindo. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook/Do Jeito do Jonas, ok? Você também pode ver esse programa no site www.guarutv.com.br e também tem a minha página pessoal do Facebook, coloca lá Jonas Grebe no ícone de busca, você vai encontrar a minha página, peça para ser amigo, eu vou aceitar e você faz lá o seu comentário, batemos um papo, vai ser muito gostoso interagir com você. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que essa ilustre personalidade da nossa cidade, ele que tem um blog importantíssimo na cidade, que é o Link Guarujá. Estou falando do meu amigo publicitário Júlio César Ferreira. Como vai, Julinho? Como é que passou o Natal? Como é que estão as coisas? Olá, Jonas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Graças a Deus, tudo em paz, tudo muito tranquilo. Estamos chegando aí no finalzinho desse ano, né? Um ano que vai ficar marcado aí na história do Brasil, de modo geral, né? Ocorreram fatos aí marcantes e que eu acredito que, como sempre, com aquela dose de otimismo não exagerado, a gente está caminhando. Você acha que o Brasil está melhorando? Eu acho, Jonas, eu acho. Mesmo com essa volta de inflação, eu acho que, apesar de tudo, o ser humano está melhorando. E o Brasil também, aos poucos, vai caminhando, sabe? A gente está vendo coisas que a gente nunca viu. Coisas boas e coisas ruins, mas vamos falar das boas, né? Você vê, por exemplo, só para citar um caso, o caso do imposto predial em São Paulo, com Haddad, que me ocorreu agora. Quantas vezes na sua vida você já viu um prefeito aumentar o imposto predial e a justiça não conceder esse aumento? Isso é um fato. Talvez seja fruto daquelas manifestações lá atrás, em julho, que também foram um fato marcante na história do nosso país. O brasileiro levantou do sofá, vamos dizer assim, né? Mesmo com todos aqueles casos que a gente criticou tanto, de vandalismo, de tudo aquilo. Eu já falava na época, se você lembrasse, que não existe manifestação pacífica. Se é manifestação pacífica, ela... Fica em casa. Não, ela não tem reflexo nenhum na mídia, não tem reflexo na imprensa. Fica em casa, não precisa nem ir. Entendeu? Então, é o preço que a gente paga, esses casos mais extremos, assim, foi o preço que se pagou, mas eu acredito que ficou alguma coisa. Sabe, ficou alguma coisa de bom. A gente viu também esse ano aí, já estou fazendo retrospectiva aqui. Claro. A gente viu esse ano também o caso do Mensalão, por exemplo. Políticos presos, né? Cabeças coroadas, não foram políticos presos, foram cabeças coroadas. Os colarinhos brancos indo para a cadeia depois de tanto tempo, mesmo, né? Com todos os percalços, com aquela lambança que o presidente do Supremo, lambança jurídica, bem entendido, que o presidente do Supremo fez. Mas eu acredito que tudo isso, no final, é positivo. Andamos quanto? Um passinho para frente, 2 passinhos, mas andamos. Sabe o que me assusta, Julinho? Esse aumento de criminalidade. Nós chegamos aí a 112 mil mortes violentas em 2013 no Brasil. Estamos chegando a um ponto, daqui a pouco, que vão invadir a nossa casa, porque parece que há uma onda de criminalidade. Isso me assusta. Eu acho que o Brasil precisaria dar enquanto nação, dar uma freada nisso. Você não acha? Lógico. Você espera alguma coisa desses deputados que estão aí em fim de mandato? Não espero nada. Então cabe a gente, a culpa é sempre nossa, a culpa é sempre do eleitor, não tenha dúvida disso. Então cabe a gente, na próxima eleição, votar em gente comprometida com esse tipo de coisa, sabe? Nosso Código Penal, nosso Código de Execuções Penais também, a nossa polícia desaparelhada, sabe? A gente precisa mexer em tudo isso. Porque eu acredito que assim como a educação, eu falo sempre isso, assim como a educação, assim como a saúde, a segurança vai cair nas costas do município também. Os municípios vão ter que começar a investir muito mais nas suas guardas municipais. Ou investir em iluminação, sei lá, o que o município pode fazer para melhorar a segurança
Eu vejo na questão municipal o problema da habitação, da moradia. Eu estive alguns dias atrás, eu estive em Paraty, eu fui fazer uma audiência no Rio de Janeiro e aproveitei dar uma passada em Paraty e eu descobri que Paraty conseguiu criminalidade muito próximo de zero, muito próximo. E é Rio de Janeiro, né? Muito próximo de zero. Eles estão comemorando 1 ano sem um homicídio agora esse ano. Quais foram as medidas que tomaram? Habitação. O déficit habitacional é zero. Também. O déficit habitacional em Paraty, eu fui buscar isso. De onde vem essa tranquilidade? O déficit habitacional é zero. Todas as pessoas têm moradia digna. E a cidade não tem criminalidade. É uma associação. Como é que você vai ter no Guarujá uma tranquilidade dessa com 108 mil pessoas morando em condição praticamente metade da população. 1/3. Então são vetores aí que levam a essa estabilidade de segurança que a gente quer. Por exemplo, eu vim agora de manhã da Praia do Pernambuco, cruzei com pelo menos umas 8 viaturas fixas até aqui Vicente Carvalho, até aqui Tiago Ferreira, Santos Dumont. O que a gente precisa para ter esse efetivo sempre aqui? Queira ou não, você sabe que esse patrulhamento ostensivo, vamos dizer assim, inibe muito. Mas cuida da causa, mas não cuida do efeito. Mas inibe muito, mas nós já estamos combatendo a causa. O efeito nós vamos conseguir com estrutura familiar, com educação, como você falou, com habitação, sabe, no âmbito municipal aí de obras, uma iluminação boa na cidade ajuda muito também. Ajuda. Entendeu? Então tem essas coisas também. E agora? É um processo lento? É um processo muito lento, porque no Brasil inteiro se chegou a um ponto crítico. Nossa, essa situação então, agora de Minas Gerais... Nós estamos começando na repressão para chegar depois nas causas. Sabe, você vê o caso do Maranhão, sabe, que recebeu... Lá em Pedrinhas, né? Lá em Pedrinhas. Tudo bem. O chefe do crime que está preso ali decretou que ele é o governador ali e que a governadora Rosiana Sarney manda fora dali. Ali o governador é ele. Mas não é. Eu quero chegar num outro ponto. O Maranhão foi o estado que mais recebeu verbas para a construção de presídios. Eu não me lembro o valor agora, mas alguma coisa por volta de 20 e poucos milhões. E esse dinheiro foi perdido, foi devolvido ao governo federal por conta da lei de licitação. Então, você veja como a lei de licitação também é uma outra aberração jurídica. Por que eu estou citando isso? Aberração jurídica. Por que eu estou citando isso? Para você ver a volta que a gente tem que dar para construir presídio. Então é a mesma coisa para construir escola. Quanta verba da educação não se perde por conta de licitação, licita, depois questiona essa licitação, tudo isso. Então tem que ter essa agilidade administrativa, que isso também vai refletir na segurança. E depende de lei. Depende de lei. Me parece que tem uma senadora, não me lembro o estado que ela é, mas ela está mexendo nisso, está estudando uma ampla reforma nessa lei de licitações. Porque isso, queira ou não, é um entrave. Agora também é lógico, aí vamos para o outro extremo. A gente não quer também que a coisa abra de tal modo que propicie mais ainda... Com a responsabilidade fiscal, Júlio, com a lei de responsabilidade fiscal, se for realmente aplicada a lei de responsabilidade... Traz o Brasil. Não, mas você pode liberar um pouco mais a questão da licitação. Porque se você ferir o erário, você pode pagar através da lei. Agora, as duas juntas é um entrave. Não funciona. Você não consegue funcionar, não consegue andar. Então, essa agilidade administrativa é extremamente importante. Agora, falando em termos de Brasil, você vê Minas Gerais e Espírito Santo, 41 pessoas já perderam a vida. Ontem chegou a 43, né? Mas vamos deixar nos 41. 41 pessoas perderam a vida e 60 mil pessoas estão entre desabrigados e desalojados. Quer dizer, uma chuva consegue fazer isso por quê? Porque não tem estrutura, porque as casas são feitas em local de alto risco, porque essas casas não têm a fundação adequada, porque não existe a verba adequada para se fazer. Jonas. São mais 60 mil sem moradia. Olha que interessante, você citou um outro fato que nós vamos cair no mesmo problema. Aí o que acontece? O governo federal libera uma ajuda emergencial. Mas essa ajuda emergencial depende de projeto. Esse projeto leva tempo, leva anos, quer dizer, 3, 4 chuvas... Na região serrana do Rio de Janeiro, a verba que chegou lá, o prefeito comprou um avião particular para ele. Não, aí já é outro caso. Aí nós já estamos falando de corrupção na cara dura. Caso de polícia. Caso de polícia. Entendeu? Mas será que esses lugares que a gente viu aí, que como você falou em Minas, o Espírito Santo, já eram pontos previsíveis para esse tipo de coisa?
A mesma coisa aqui no Guarujá, a gente tem uma sorte danada, sabe? Nós temos aí o pessoal que mora nas encostas aí, mais cedo ou mais tarde, uma chuva mais forte, isso vai acontecer, Jonas. Como aconteceu em 2009. Não podemos dizer que vai ser fatalidade. Como aconteceu no Carnaval de 2009. Agora o que acontece? O governo tem verba para contenção de encostas? Tem muita verba. E qual é o projeto? Qual é o projeto? Apresenta-se projetos? Apresentado o projeto, essa verba demora tanto que o morro já caiu, que já se perderam vidas. 42, 41 Perfeito. ou 43 vidas é muita coisa para se perder com a chuva. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. São perdas irreparáveis, porque essas pessoas não voltam, as famílias ficam totalmente desestruturadas. Quando você tem 60 mil pessoas entre desabrigados e desalojados, você está afundando novamente a questão habitacional, o déficit habitacional ali naquela região aumenta muito, a chuva vai parar ali, a água vai escoar, o problema vai ficar, e essa chuva vai cair num outro lugar, como aconteceu com a região serrana do Rio, que até hoje não foi reconstruída adequadamente, que para que as pessoas dessem uma ajeitada lá na cidade de Teresópolis, precisavam de 8 ou 9 milhões de reais, não conseguiram, e de repente aquela mão que não deu os 8 milhões para reconstruir aquela parte da cidade, deu 20 milhões para reconstruir o barracão da escola de samba que pegou fogo. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, com toda a importância que tem ao carnaval, né? Você não pode negar 8 milhões para você reconstruir um local que foi arrasado pela chuva e no mesmo instante dar 20 milhões para uma escola porque pegou fogo no barracão. E como é que você resolve isso num país como o nosso? É muito complicado, Júlio. Não, Nós sem temos aqui sem questões comentários, estruturais sem comentários. terríveis. Sem comentários. E a chuva vai continuar, né? Porque Não, quem vai segurar? Todo ano vai ter, chover, todo ano nessa sempre em época algum vai chover. lugar. Não Mas tem olha, dúvida mudando de assunto para falar de coisa que é pior ainda do que isso, pouco mais da metade, 55% dos professores do ensino médio da rede pública no Brasil inteiro não tem formação específica para ensinar na área. Meu Deus do céu. 55% dos professores que ensinam no ensino médio não tem formação para a área. Ele ensina matemática, mas ele não sabe matemática. Ele ensina química, mas não sabe química. Ele ensina física, mas não sabe física. Nós estamos formando o quê nessas escolas, Júlio? É complicado. Isso é terrível. 55% dos que ensinam no ensino médio não tem preparo para a área que dão aula. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui no Brasil mesmo ilhas de excelência na área da educação, né? Grandes instituições aí, a gente tem que conviver com essa realidade. E agora? Mas 55% E agora? É um absurdo. Se fosse 10, 15%... Jonas, a gente tem coisas que a gente escuta falar desde pequeno e a gente na prática não vê isso. Quantos anos você escuta falar em capacitação de professores, capacitação de professores? E o que a gente vê? Uma profissão mal remunerada, com uma carga de trabalho absurda, absurda porque é mal remunerada. Tem que levar serviço para casa. E agora? Como é que a gente vai resolvendo isso? Só com a grita mesmo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente pode até falar numa geração perdida, hein? Esse pessoal é capaz. O que vão fazer na vida essas pessoas? Sem contar que hoje o próprio nível dos alunos acaba sendo muito lógico. Até porque você não pode fazer uma meritocracia, você não pode tirar aqueles que querem aprender e colocar para aprender. Você é obrigado a fazer uma mistura onde 2 que queiram fazer muita bagunça numa sala de aula impedem que outros 40 assistam a aula. Eu me lembro, na minha época de ginásio, né, em Santos, eu estudei em Santos, os colégios do Estado eram dificílimos, você tinha que fazer aquele pré Tinha que fazer vestibulinho, não entrava. Não era vestibulinho, eu quero lembrar, aquele exame de admissão. Exame de admissão. Exame de admissão. Foi o que eu fiz. Então nós tínhamos o Colégio Canadá, o Luiz Amacuco, que eram colégios do Estado, que eram você não entrava. O Canadá era assim, 40 pessoas por vaga. Era disputadíssimo. E o ensino de excelência. O que mudou nesse período? Por que o Estado abandonou tanto a educação assim? Não sei, Jonas, não sei. São perguntas que a gente não sabe responder. Será que quem está no governo tem interesse que as pessoas sejam emburrecidas? Não, eu acho que, olha, Jonas, já passou tanta gente pelo governo, com tantas, mas quem está no com governo tantas que eu digo, ideologias quem diferentes. está no governo que eu digo é o governante independente de facção, de partido, acho que não há esse interesse. Mas pode haver um descaso, mas não um interesse, é um descaso. Um descaso como tudo. Porque quando eu falei em ilhas de excelência, por exemplo, a gente vê a rede S, que a gente chama, né? O Senai, Sebrae,
SESC. Olha a qualidade do ensino que esse pessoal proporciona. E nós não transferimos isso para será que a gente não pode transferir isso para o Estado? Ou então, como prefeito, ou como administrador público, como administrador público, eu não posso trazer essa estrutura para mim? Julinho, vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo e último bloco do programa, que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo e último bloco, hoje recebendo aqui essa figura ilustre do meu amigo publicitário Júlio César Ferreira, e nós estamos falando aqui das grandes e boas e más notícias que circulam aí, principalmente pela internet e nos grandes jornais. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, Facebook /do Jeito do Jonas, meu ícone pessoal lá, Jonas Grebe, no Facebook você encontra, e também você pode ver esse programa pelo www.guarutv.com.br. Julinho, mudando um pouco de assunto, já que estamos falando de educação, mas não tem muito a ver, mas sempre a educação é a base de tudo, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal diz que gosta do sistema uruguaio de liberação da maconha e que isso poderia ser aplicado no Brasil. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, Jonas, você pega a gente às vezes desprevenido. A vantagem é essa. Esse é o tipo do assunto que a gente tem que esperar ver como é que a coisa vai funcionar lá. Não, lá já funciona. Eu estive no Uruguai semana passada. Eu estive em Montevidéu semana passada, estive em Punta del Este, semana passada eu estive em Montevidéu. Lá é liberado já há uns 10 anos. Agora o governo baixou uma lei. Botou no papel e agora... Eu estava lá no dia que ele assinou a lei, e as filas das farmácias já tinha 200, 300 pessoas. A gente sabe em cada farmácia. Na Europa... E as farmácias estavam avisando que ainda não tinham chegado, então não tinham sido avisados e tal. Mas no Uruguai já se tem isso nas banquinhas de jornal, na calçada, agora vai ter na farmácia. Mas a gente não tem isso tabulado em termos de pesquisa ainda. Não temos. Não temos tabulado. Não. Alguns estados americanos também já acontece isso. Você pode plantar uma determinada quantia para o teu consumo. Isso. No Uruguai você vai poder plantar. Vamos ver o que eu acho que a gente tem que esperar. Não acho que não dá para se falar em termos de Brasil. Por enquanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal entender que isso possa ser proveitoso e aplicado aqui, isso dá uma conotação política ou de justiça nisso? Não, acho que não teve a repercussão aí que deveria ter, que ele queria que tivesse, vamos dizer assim. Não teve. Eu acho que é muito incipiente ainda para a gente aqui no Brasil falar esse tipo de coisa. Até porque a droga tem sido um desastre para o país, em termos de criminalidade. A gente, durante esse ano, vamos voltar ao 2013, aí a gente tentou, a gente assistiu o governo tentando o desmonte das Cracolândias. Sabe, como é que a gente pode pensar nesse momento em que ainda existe essa chaga em todas as cidades, Jonas? Até porque a maconha é a entrada, né? É a entrada para o crack, para a cocaína. Tudo bem, mas vamos falar do crack, que é o que a gente vê hoje. Que é uma droga barata, todas as cidades, sendo consumido por todas as idades, o que é pior. Sabe, a gente não conseguiu administrar isso ainda. Então vamos primeiro administrar isso, depois a gente pensa nesse tipo de coisa, de legalização de droga, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa... A gente chegou num ponto no Brasil que tudo é emergencial, tudo é prioridade. Então acho que o caminho, por enquanto, tem que ser esse. Vamos esperar ver essa experiência lá, porque as pessoas que eram contra essa medida diziam que isso aí seria um incentivo, né, ao consumo de maconha. A comunidade europeia, principalmente, entrou em ebulição. Eles ficaram muito preocupados. Então vamos esperar. E também temos que avaliar que o Uruguai é um país pequeno demais. Talvez ele consiga administrar isso bem. Considerada a capital mais segura do mundo. E talvez não seja o exemplo para nós nesse aspecto. Mas eu acho que a gente está engatinhando muito ainda nisso. Muito. Eu acho que é uma coisa extremamente sofisticada para se pensar em termos de Brasil. Nós já tivemos aí algumas passeatas, marcha da maconha. Começou até com aquele deputado federal, Fernando Gabeira, né, que vem lá das histórias passadas.
com essa proposta de liberação. Eu sempre fui muito contrário à liberação. Hoje eu acho que eu vejo com menos radicalismo isso, porque eu acho que saiu do controle. Não tem hoje mais como você controlar a droga, porque a repressão não funciona. Prender, já está provado que não funciona. Eu não sei qual seria a solução. E, no momento, eu estou aberto a experiências. É o que eu estou te dizendo. Vamos ver o que vai dar essa experiência no Uruguai. Porque, Jonas, vamos falar assim, bem claramente. O que é mais danoso para um menino aí de 14, 15 anos, como a gente está vendo? É ele andar com uma garrafa de vodka na mochila, como a gente vê na temporada aqui no Guarujá, principalmente, com canudinho. Né? Aliás, o que se bebe nessa praia, hein? O que se bebe, cara, e cada vez a idade é menor. Isso, para mim, é tão danoso quanto, ou talvez mais danoso, que o uso da maconha, por exemplo. Não sei. E as placas estão em todos os lugares, né? Proibido venda de bebidas para menor. Mas a molecada está toda bebendo. Então essa droga lista, vamos dizer assim, a bebida, é tão danosa quanto a maconha. Então, se a gente não consegue controlar uma, vamos conseguir controlar outra? A gente sabe que o Estado nosso, de modo geral, é incompetente para tudo. Sabe? É o que eu falo, nós vamos... A gente roda nos assuntos e cai de novo sempre lá na educação, na família, naquilo tudo. E agora, João? E agora? É verdade. Júlio, você tem um link aqui na cidade do Guarujá, né? O link Guarujá, onde busca-se, eu mesmo busco muita notícia lá, comentários. Ontem mesmo eu passei bastante tempo lendo lá o seu link. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que repercute para você, o que tem de importância para a cidade, mais essa reprovação de contas do ex-prefeito Farid Maadi na Câmara por 12-4 na terça-feira, na sessão de terça-feira na Câmara Municipal? Olha, João, essa situação já era esperada, né? Não é nenhuma novidade. O reflexo disso que vai acontecer é que a gente vai ver um grupo forte político da cidade, que era o grupo do Farid, fora da próxima eleição. Ele tem declarado que não é mais candidato. Então, muda aos poucos o quadro político da cidade vai mudando. Sabe, a gente sabe que a prefeita não pode se reeleger. Já foi reeleito uma vez. Quando a gente fala em transferência de voto, é uma conta que ninguém consegue fechar. Uma conta que não fecha. Uma conta que não fecha nunca. Então, teoricamente, a gente já teria dois grupos políticos fortes fora do páreo. Então, acho que a porteira está aberta. O reflexo Você acredita em disso vai surgimento ser de novas lideranças? Eu acredito, sim. Eu acredito. Eu acho que a gente tem que acreditar sempre. Sabe? Tem muita gente séria trabalhando, muita gente séria que merece espaço para provar alguma coisa ou para tentar fazer alguma coisa pela cidade. Então é lógico que não vai ser nenhum nome, como é que eu vou dizer assim, não vai descer uma nave espacial com nenhum salvador, não vai chegar nenhum Messias, nenhum salvador da prata. Mas vão aparecer pessoas se dizendo Messias. E aí a próxima eleição a gente vai ter que passar por 2014. Vamos ver o que acontece em 2014. Sabe, a cidade deve ter uns 30 candidatos a deputado? Mas isso sempre, pelo caminho, a gente sabe que vai depurando, vai chegar na frente lá com meia dúzia. Você acha que chega com meia dúzia? Espero que... Meia dúzia de 7 ou 8? Espero que sejam nomes bons. Para quê? Para evitar a migração do voto local para candidatos de fora. Porque hoje, se a gente perguntar na rua assim, quem é o representante do Guarujá no Congresso? Quem é o nosso representante? Olha... É o Tiririca, meu Deus do céu. É o mais votado da cidade? Foi o mais votado na cidade. Que não trouxe para cá nenhuma emenda parlamentar, não brigou pela gente por absolutamente nada. A prefeita tem feito esse papel, né? Ela está sempre ou na Assembleia, ou lá no Congresso em Brasília, brigando, lutando, porque realmente falta, né? Falta esse representante, falta esse deputado. Nós chegamos a ter aqui 2 deputados estaduais e um federal ao mesmo tempo. Isso. Se eu não me engano, era o Maurici Mariano, era federal, e nós tínhamos estaduais. Rui Nelson Fernandes. O Nelson Fernandes. E o Rui Gonzalez. E o Rui Gonzalez. Entendeu? A cidade, numericamente, tem condições para isso. Sabe, queira ou não, por pior que seja o nosso representante, nosso representante. Ele vai brigar por alguma verba para cá. E a gente precisa muito. E você vai encontrá-lo na padaria, você vai encontrá-lo no trânsito. Você sabe onde ele mora. Sabe onde ele mora. Entendeu? Agora, como é que nós vamos cobrar do seu Tiririca? Como é que nós vamos cobrar desses deputados, até de Santos, que tiveram votações expressivas aqui? Aliás, o que Santos leva de voto daqui é uma brincada. E veja a força política de Santos. Sabe, a gente precisa disso.
O povo tem que ser, o nosso eleitor tem que se conscientizar disso. Vamos escolher, não é possível que a gente não tenha nome bom para ser votado. Eu tenho um amigo que é político em Osasco, o Carlos Fernando Zuppo. Ele foi Zuppo, deputado federal sim. 2 vezes, foi candidato a prefeito lá, não ganhou, mas foi 2 vezes deputado federal, deputado estadual 1 ou 2 vezes também. E eu converso muito com o Zuppo, nós trocamos mensagens por Facebook, nós telefonamos sempre, né? Agora é época de final de ano e tal. E o Zuppo estava me contando que Osasco tem hoje 4 deputados federais, a cidade, 4 federais e 6 estaduais, 2 a mais. Tem 10 deputados na cidade. Então eles estão me dizendo o seguinte, nos últimos 10 anos, vamos pegar de 2001 para cá, nesse século, Osasco já ganhou uma faculdade federal, uma faculdade estadual, esse ano, esse milênio. Já ganhou uma faculdade federal, que já tinha uma, ficou com 2, ganhou uma faculdade estadual e ganhou 4 universidades particulares. Jonas. Quer dizer, a diferença que faz você ter um deputado na cidade. O Guarujá não tem nada, ninguém vota no Tiririca, vai ter o quê? O meu raciocínio é muito simples. O deputado local, ele vai fazer alguma coisa, nem que seja por demagogia. Mas vai fazer. Mas vai fazer. Então, sabe, eu fico muito triste e reclamo muito e brigo muito, até com amigos nossos, amigos comuns, que a gente bate papo. Ah, porque eu vou trazer para o Guarujá o deputado fulano de tal, de não sei de onde. Então a gente vê lideranças... Dá 1000 votos para ele agora, depois cobra um apoio para vereador. Liderança no sentido de nomes conhecidos da cidade, querem trazer esses candidatos de fora. Partidos políticos, que numa eleição municipal tem um discurso e na eleição proporcional tem outro discurso completamente diferente, trazendo candidatos de fora. Vereadores trazendo candidatos de fora. E se não votarmos em gente daqui, nós nunca seremos representados e nunca seremos respeitados. É muito difícil. Olha, independente da qualidade do nome desse candidato. É lógico que existem candidatos de fora que são muito bons e fariam muito mais coisas em termos de Brasil, em termos de Estado, do que o candidato local. Mas a gente tem que pensar um pouquinho na nossa pobre Guarujá também. É isso aí. Meu ponto eletrônico está chiando aqui, a minha produtora Paula Maia, ela fica gritando, acabou, acabou, acabou. Eu falei, Paula, o que eu faço com o Júlio? Ela falou, dá 30 segundos para ele falar tchau e chega. Jonas, eu quero agradecer a você essa oportunidade que a gente teve durante esse ano, está sempre aqui batendo papo. Quero agradecer também ao pessoal que tem acompanhado muito o Link Guarujá. A gente está se firmando não só como um canal de notícias locais, mas principalmente como um canal de prestação de serviço. Como é que acha o link? E fórum de debate, o que é mais importante, a participação tem sido muito grande. Então, quem quiser conhecer, quem quiser participar, pode entrar pelo Facebook, que é o facebook.com/Link Guarujá. Simples. Simples. Sabe, é um canal aberto, a gente não tem censura, cada um entra, dá a sua opinião, fala o que quer, e a única maneira da gente fazer essa cidade andar para frente é discutindo a cidade. É isso aí. Bom, esse ano você não volta mais, infelizmente, até porque nós teremos só programa agora na segunda e na terça-feira, mas 2014 nós vamos utilizar aí os conhecimentos e essa facilidade de comunicação que tem o Júlio César Ferreira, que muito me honra, primeiro, de ser meu amigo, segundo, de estar aqui no programa junto conosco. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.